Olá, meu nome é Nicolas, eu vou apresentar o meu projeto de estágio da disciplina de estrutura de dados. Bom, esse sistema ele foi desenvolvido utilizando a linguagem C e ele é composto por três partes principais. Primeiro, o arquivo main, que vocês podem ver aqui, que ele é responsável pela execução do programa em si, né? Segundo, a gente tem o arquivo core, que é basicamente onde tem as estruturas de dados que foram utilizadas e funções relacionadas a essas estruturas. E por último, a gente tem dois arquivos de layout, que são basicamente helpers na hora de ajudar a exibir o sistema para a tela. Beleza. Bom, começando aqui pelo arquivo core, eu utilizei. Antes eu vou falar um pouco sobre o sistema. Esse sistema ele é um sistema médico, com o objetivo ali de guardar o histórico de pressão sanguínea do paciente. Então, ele informa qual foi a pressão sanguínea medida e o dia e a hora que foi realizada essa medição. Daí ele pode estar consultando isso. O principal desafio com relação a isso é que quando a gente utiliza listas, né, na linguagem C, a gente normalmente tem que definir o tamanho dessa lista. E isso daí não é muito interessante, porque a gente pode ter infinitas medições aqui, né, inúmeras medições. E aí ou a gente teria que ficar, sei lá, quando identificasse que chegasse no máximo dessa lista, aumentasse o tamanho dela, alocasse mais memória, enfim. E isso daí acaba sendo muito ruim, né? Porque de repente a gente aloca, sei lá, 10 espaços de memória, o cara usa só 3, mas o seu sistema tá alocando 10 espaços de memória. Então eu achei interessante de estar utilizando de lista encadeada, que você só vai alocando memória conforme o cara for utilizando. Então, se ele for inserir mais um dado, ele pede mais memória. Se ele for inserir mais 10 dados, ele pede mais 10 de memória. Então, é basicamente isso. Bom, agora falando aqui um pouco do arquivo core, eu criei basicamente três structs principais. A primeira struct é relacionada à data e hora, no caso aqui, onde você passa aqui, né, o dia, mês e ano, a hora e o minuto. São campos inteiros. E eu criei também uma variável char aqui de 16 caracteres, que é uma toString, que é basicamente para facilitar na impressão no layout. Eu tenho aqui a medição, né, a measure, que basicamente ele vai ter a systolic e a diastolic, que é os valores da pressão, o valor 12 por 8, por exemplo. Então, 12 seria o systolic e o 8 a diastolic. E o tochar, que é a mesma ideia, ele ajuda na hora da impressão no layout. E eu tenho uma structure date aqui, que é referente a essa data, que foi quando essa medição foi realizada. E aí eu tenho uma outra struct chamada history. Essa history, ela basicamente é um conceito bem simples ali de uma implementação de uma lista encadeada. Eu vou ter aqui o elemento atual, né, que seria, por exemplo, o value desse cara, e o próximo elemento. Então, eu posso estar apontando para nulo, ou seja, eu tenho o meu elemento, mas não tenho nenhum subsequente, ou eu posso apontar para um outro history, que vai ter a measure dele e vai apontar para um próximo ou não. Como destaque, eu utilizei de funções para auxiliar nessa criação, que essas funções fazem a alocação de memória, e baseado aqui na parametrização da função, ela cria tudo certinho para mim, inclusive a parte do toString. Então eu não preciso, lá no meu sistema main, ficar responsável pela criação dessa formatação aqui. O mesmo vale para as demais aqui. Então, quando eu crio uma medição, eu já faço o alocamento de memória, passo esses valores e faço um toString aqui, mesma coisa. Na parte do Create History também mesma coisa e já seta os valores default. É como se fosse construtores, né? Mas na linguagem C a gente não tem construtores. Então, utilizando dessas funções, você não precisa ficar sobre a responsabilidade de fazer todo esse tratamento, né? Essas funções elas já vão fazer isso de forma correta. Eu criei uma função auxiliar aqui que você vai ver que essas funções abaixo aqui, elas vão ter necessidade de uso lá no layout, lá no sistema principal. Mas basicamente isso daqui é para contar quantos elementos tem. Então eu vou percorrendo essa lista encadeada e vou recursivamente passando para ela o próximo elemento e retorna a quantidade contada mais um. Se não tiver mais elementos, ele retorna 0 ou 1 dependendo do valor ali. E daí isso daqui vai me retornando recursivamente e me retorna a quantidade de elementos nesse histórico.
Eu tenho também uma função de add nova medida, adicionar nova medida, onde eu passo um histórico, né, que é o meu histórico principal ali, né, o meu nó raiz, e eu passo uma medida. Daí ele vai lá e verifica se essa medida não é nula, se for ele retorna simplesmente. Do contrário, ele verifica se o histórico é nulo, porque pode ser um nó raiz que ainda não foi preenchido com nada. E daí ele adiciona, se já tiver sido preenchido, né, ele adiciona isso no next. Eu tenho também aqui para buscar uma measure por posição. Isso daqui foi utilizado bastante na hora da exibição lá, que eu vou buscar basicamente o intervalo de posições, porque eu paginei a listagem. E eu tenho uma omissão, uma função auxiliar aqui, que é basicamente para ajudar na hora de identificar esse cara, os valores dele, etc. E por conta de eu ter utilizado, de criado essas estruturas com toString aqui, isso facilita muito o meu trabalho na hora de imprimir. Eu só ponho duas strings aqui e já chamo o toString que foi formatado lá na criação. Isso é muito interessante porque facilita bastante na hora do layout. Senão eu teria que colocar aqui, por exemplo, um %d, %d, %d e ficar chamando dezenas de parâmetros aqui. E aí eu recursivamente vou imprimir nos próximos aqui também. Beleza. Agora a parte de layout. Esse aqui é um arquivo de layout que eu costumo utilizar. Eu criei ele alguns anos atrás. Ele trabalha com o conceito onde você tem um caractere, que no caso aqui eu costumo utilizar a estrela, e você tem uma largura. Essa largura aqui é a largura do terminal. Eu costumo deixar 80 porque é a largura padrão dos terminais que eu utilizo. E aí quando eu falo para imprimir uma linha cheia, ele basicamente vai preencher uma linha com 80 posições desse cara aqui. Então ele vai fazer uma linha toda preenchida. Vocês vão ver isso lá, é bem legal. Eu posso também imprimir uma linha onde eu tenho um conteúdo, né? E eu posso passar um alinhamento, ou seja, eu posso passar um conteúdo tipo título da tela e falar que isso daí eu quero centralizado. Daí aqui eu vou fazer toda uma lógica relacionada a esse conteúdo para estar imprimindo ou alinhado ao left, né, ao right, ou no centro, centralizado. A lógica aqui ela é bem simples. Basicamente eu pego o tamanho que eu tenho, eu subtraio 1 por conta do primeiro elemento das minhas linhas ser sempre o meu símbolo. Daí eu vejo quanto de tamanho eu tenho na minha string. Aí eu tento colocar essa string baseado no alinhamento aqui, ou no centro, ou tipo ver quanto de espaço eu tenho que dar antes de escrever ela. É bem tranquilo de entender. Eu tenho uma opção também, deixa eu minimizar aqui. Eu tenho uma opção também de imprimir uma linha em branco, que basicamente eu chamo a função de cima passando um conteúdo vazio. Aqui eu passo centralizado simplesmente porque é obrigatório, eu poderia passar qualquer alinhamento. E eu tenho uma função de limpar a tela, que eu faço uma validação aqui se eu estou num sistema com base Windows, né? Ou se eu estou num sistema com base Linux ou Apple. Isso porque esse CLS aqui ele não funciona muito bem nos sistemas Unix, né? Na verdade aqui eu teria que dar um clear ou algo desse tipo, mas essa daqui é uma opção melhor de estar fazendo. Bom, beleza, passando para o próximo arquivo aqui, eu tenho um arquivo de warning, onde eu tenho uma variável de warning aqui que eu tenho até 255 caracteres, e eu seto esse warning sempre que eu preciso usar e eu consigo imprimir ele. Então ele utiliza da função line do meu layout em C e logo em seguida ele já zera o valor. Então é como se eu criasse uma variável volátil, que sempre que eu acessasse o valor dela com a print warning, o valor dela já fosse zerado. Isso ajuda bastante na hora de criar mensagens para o usuário de sucesso ou de erro. Por exemplo, dado registrado com sucesso, alguma coisa assim. Ou tem alguma coisa inválida no seu formulário. Bom, o arquivo principal, que é o arquivo main, ele chama todos esses outros arquivos aqui. E aqui eu declaro todas as funções que estão sendo usadas. No começo aqui eu já começo declarando no escopo global aqui a minha função, a minha variável history, que vai ser criado um histórico aqui para ela. Daí eu chamo a função main menu. Essa função main menu,
ela basicamente vai ter uma opção aqui que ela vai ler o que o usuário está falando e ele vai imprimir, né? Ele vai criar essa tela antes de pedir a opção. Então essa print main menu, ela basicamente utiliza das funções do layout para escrever a tela. Então eu printo um header aqui. Esse header, ele tem uma fila de line, tem o nome do sistema, o nome do menu que foi recebido, outra fila de line e, se for necessário, ele printa o warning. Isso facilita bastante para mim, essa função aqui, porque o header aparece em todas as telas. Bom, então vai ser isso daí, daí ele mostra as opções do menu todas alinhadas aqui à esquerda. E uma opção zero para estar saindo do sistema. Os demais menus de tela funcionam da mesma forma. Então, se eu vier aqui Print Message Page, mesma coisa. A diferença aqui é que eu tenho um conteúdo variável que é a listagem das medidas, né? Então eu busco essas medidas. Aqui eu faço uma paginação entre elas, então eu recebo uma página e uma quantidade de itens por página, eu calculo qual que é o primeiro e o último elemento. Daí eu vou buscando esses elementos baseado né, nesse começo e nesse fim. E eu vou imprimindo o valor deles numa linha alinhada à esquerda aqui. E subsequentemente assim. Daí, se esse elemento tipo, não tiver elemento suficiente para imprimir a página toda, que eu vou imprimindo linhas em branco. E no final eu tenho também as opções de paginação e a opção de voltar. Aqui a list all measures page, basicamente ele só chama o print e dá um switch case na opção que o usuário digita. Aqui eu vou rodar o programa aqui, então vou dar gcc main-o blood system, por exemplo. Isso vai criar esse blood system aqui, eu posso estar executando ele agora. Bom, quando eu executo, aqui vocês entendem bem o que é uma fila de line, né? Aqui eu tenho um alinhamento centralizado e aqui eu tenho um alinhamento à esquerda. Então ele imprimiu essa tela, você pode ver que tem uma largura de 80 casas, né, caracteres por 24 caracteres. Então é a largura ideal para essa configuração que eu estou utilizando. Daí, por exemplo, se eu vier aqui na opção de adicionar nova medida, eu vou cair na tela de adicionar nova medida, onde por padrão eu já pus para vir definido aqui uma pressão 12/8, que é uma pressão comum baseada nas minhas pesquisas, e a data e hora de hoje. Essa parte da data e hora de hoje eu acho bem interessante, depois eu vou mostrar como que eu fiz para pegar isso. Daí eu posso, por exemplo, estar clicando aqui, escolha a sua opção. Daí eu quero alterar aqui a minha pressão sanguínea. Vamos supor que eu quero pôr 14/10. Ele vai alterar aqui. E a mesma coisa a data. Vamos supor que eu quero alterar a data. E aí ele pede esse formato aqui. Eu posso pôr 2020. Vamos supor que essa medição foi baseada nesse horário aqui. Aí ele altera. Aí eu posso estar salvando isso. Ele coloca aqui medida registrada com sucesso. Eu posso voltar. Quando eu vier aqui no Show History, ele vai exibir para mim o primeiro elemento. Daí dessa forma, eu posso estar registrando quantos elementos eu quiser. Vamos supor que eu registro mais uma aqui que eu acabei de medir, deu 12/8. Ele vai ter ela aqui também. Aqui no meu arquivo main, eu criei também algumas funções que me ajudaram no momento de desenvolvimento. Por exemplo, essa minha função aqui, Trigger Autotest, eu vou testando passo a passo as coisas que eu fui desenvolvendo. Então, se acontecer algum erro, alguma coisa, eu consigo facilmente debugar o que está acontecendo. E essa Trigger Autotest, ela é executada por um menu oculto aqui. Opa, por um menu oculto aqui. Então, por exemplo, aqui eu só exibo que eu tenho a opção 1 e 2, mas eu posso digitar F, A, D, que também são funções que são válidas aqui no meu switch. Então, por exemplo, se eu digitar aqui o meu A, que é esse trigger autotestes, ele vai cair nessa telinha aqui que me ajuda a entender o que está acontecendo. E como ele não dá nenhum tipo de erro aqui, eu sei que ele rodou tudo bonitinho, então eu posso digitar qualquer coisa e voltar para trás. Para não precisar ficar cadastrando muitas coisas, para, por exemplo, testar a paginação, eu também criei uma função que era a DD Fake Data, que basicamente ela cria várias medições aqui, adiciona no histórico e já cria datas para ela. Então, assim,
Por conta de eu ter criado essas funções, ficou muito fácil para fazer isso. E ele ainda mostra um warning aqui, set fake data added. Então eu posso vir aqui, digitar a opção F, ele vai falar fake data added. Se eu vier aqui no show history, ele já vai ter bastante coisa. E aqui eu consigo testar a paginação. E essa paginação ela valida, inclusive, se eu tentar voltar antes da página 0 e se eu tentar passar da última página. Bom, basicamente é isso. É um sistema bem simples, utilizando aí de listas encadeadas. E é isso.